Boa noite. Obrigado ao convite do Matheus, que me explicou finalmente o que era o PET. Estou com 18 anos aposentado, não sei o que era o PET. Continuo entendendo que vai pela metade, mas pouco importa. De qualquer maneira, muito obrigado pelo convite, a presença dos elogiados pelo Rui, que nos chamou de veteranos. Pior que veteranos. Bom, eu, além do mais, não sou pesquisador de coisa nenhuma, então eu vou só dar algumas opiniões. Vou falar um pouquinho de algum assunto que foi um pouquinho negligenciado, que é junho, né? Que ficou para trás, que foi engolido pela crise que ele provocou. Eu acho que a crise do lulismo, claro que não foi provocada pelo MPL, só que voltava, já vinha agonizando, de certa maneira, eles deram o pontapé final, uma copa. E eu acho que não tem volta. Como não tem volta, eu não digo isso para, não é a alegria pela perdição alheia, é simplesmente para ficar mais preocupado, porque tem nada a pôr no lugar. E isso não é uma razão para continuar tudo como está, porque eles já perceberam que a vaca foi para o brejo. E perceberam e não tem noção do que está acontecendo e nem do que volta. Estou falando mais numa perspectiva de esquerda, me desculpe. Mas eles acham que simplesmente, essa conversa fiada que o Lula vem enfiando nesses últimos 10 dias, basta retomar o que nós éramos na origem. Na origem, há 35 anos atrás, era um outro país. Isso não existe mais. Então, nenhuma palavra de ordem. Então, o Lula já se deu conta, olha, eu estou falando como falava nos anos 80. Já vão ter que abrir para a juventude, como fosse abrir assim um setor esportivo, juvenil, num centro acadêmico, trazer a juventude para dentro, que nós negligenciamos. Eles não têm mais noção, perderam, não tem mais. Parâmetro, eu acho que isso é preocupante. Isso que é preocupante. Não temos noção, nós, se não ficarmos preocupados com a agonia do PT. E eu dei outro dia num seminário um exemplo aí sim de veterano de mais de 70 anos, eu tinha 20 anos no golpe, e digo o seguinte, no golpe em 64, você tem 19 para 20 anos, a frustração é absoluta, você fica com cara de tacho, nós temos a sensação de que alguma coisa ia mudar, mas não a diferença entre o que houve em 50 anos, o golpe foi há 50 anos atrás, ano passado foi 50 anos, a diferença é que em 64 não houve uma desmoralização da esquerda, ela foi estrategicamente derrotada pelas virtudes estratégicas óbvias de um Estado maior. Tinha um planejamento e derrotou, uma espécie de balão populista que mal se... Mas a esquerda não foi desmoralizada, de modo que era a sensação de que nós éramos fortes, nós tínhamos razão e que nós íamos dar a volta por cima. Demorou 20 anos, mas deu. E agora nós estamos varrendo para debaixo do tapete que seja 25, 250 mil ou 1 milhão de pessoas na Paulista urrando e confraternizando com uma PM que mata todo fim de semana ou todo dia, não dá medo na gente. Não dá medo porque não existe mais esquerda. Esse que é o problema. Não tem esquerda. Reparem que contem, façam um exame de consciência, contem nos dedos qual foi a última grande vitória de esquerda no Brasil. Não vale nem falar em eleição do Lula em 2002, porque não foi a vitória da esquerda, foi um acordo com banqueiros. Então, nós, digamos, diante daquela coisa monstruosa na Paulista, a gente está completamente perdido. Não tem nem vontade de fazer graça. Poucos meses depois do golpe de 64, o FEBEAPA, o Estadão Ponto Empresa, já tinha posto na paragem, estava dando risada da truculência, do ridículo, da boçalidade da classe que julgava ter vencido, mas seria também aplastada pela modernização. Eles seriam uma ditadura desenvolvimentista. Aí, bom, a história é outra. Então, o que está acontecendo agora, ela tem que ser colocado em outro patamar de desgraça. É como se a repetição, isso foi uma
um rapaz, um sociólogo chamado Henrique Monteiro, que disse outro dia, pela primeira vez desde os 8 de Brumário, a farsa é mais sinistra do que foi a tragédia inicial. A tragédia inicial foi o golpe. E a repetição de agora é muito pior, porque nós estamos anulados em campo. Não existe campo popular articulado. O que, dito numa linguagem mais sofisticada do José, era isso mais ou menos que o José estava dizendo. Se eu entendi bem, não vai para o cientista político entender, porque eles são meio cabeça dura, assim, não faça oposição aos outros. Isso que articule. A minha, então, eu vou tentar falar, bater o recorde da cadeira, que foi de 12 minutos, o cronômetro aí, eu já gastei uns 4, assim, vou falar 8 minutos, que é o seguinte. Quem é que revelou isso? Que revelou, digamos, eu não digo o deserto, digamos, o panorama novo que a gente tem que enfrentar. Eu acho que foram os tomando como epicentro de junho São Paulo, e dentro desse epicentro paulista, ou paulistano, para ser exato, os 13 dias em que a tarifa foi derrubada, do dia 6 ao dia 19. Bom, e eu acho que é uma linha divisória nítida na história política brasileira. E não estou dizendo isso no sentido progressista, vamos acumular força, justamente pelo contrário. Foi na expressão de um cientista político do establishment, que escreveu um artigo no Estadão, dizendo que foi, olha, o establishment, não deu o nome dele, foi a mais rápida, expressiva e surpreendente vitória popular na história política brasileira. Ponto. Uma constatação. E com efeito. Foi uma revolta popular, deflagrada por um punhado de moleques, pivetes, ou de esquerdistas, na linguagem leninista, portanto infantis, que derrubou a maior concentração de poder econômico, midiático e político do Brasil urbano, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, derrubou, fez com que esse poder revogasse o momento da Itaíba. Nós sabemos isso. Isso foi conseguido, isso foi, digamos, mesmo que os protagonistas, entre aspas, dessa façanha aleguem que vinham acumulando experiência para dar este golpe há 10 anos, 5 anos, assim, pouco importa, isso não foi planejado dessa maneira. Foi consequência de algumas coisas que aconteceram na rua, pura e simplesmente, como foi, para resumir em poucas palavras, cumprir a minha promessa de falar mais 6 minutos, foi uma consequência de uma iniciativa que despacificou aquilo que o lulismo havia vendido nos últimos 10 anos. E como é que tiveram conseguido isso? Simplesmente isso aconteceu. Aconteceu, e ao acontecer, foi uma demonstração de que a ação política direta produz efeito. Essa demonstração foi feita. E, portanto, deslegitimou, ou pelo menos demonstrou, não tinha nem preocupação de demonstrou o que havia de inócuo, inofensivo e obsoleto na prática política anterior da esquerda de 35 anos, de 30 anos. Estão demonstrando que a ideia de que você tem uma relação, digamos, positiva com o tempo social, em que você acumula forças e tem um projeto de longo prazo, ela caiu por terra totalmente. E ao cair por terra, tornou ainda mais evidente, poucas semanas depois, no dia 11 de julho de 2013, o fiasco que foi a Jornada Nacional de Lutas, feita pelaquela galáxia de movimentos sociais, de grandes centrais sindicais e partido político, que ia, para paralisar o país, simplesmente interferiu com as linhas de ônibus, cortou algumas coisas, porque tinha sindicatos fazendo aquilo, e só sindicalista na rua, mas ninguém, comparado com a massa que foi, mesmo depois da inundação Coxinha, que é outra conversa, era um atestado de óbito. Não? E de lá para cá não se levantou mais e nem vai se levantar. Este que é o problema. Isto é, a política de massas, a política de
acumulação de forças, de expansão, de conquista do poder, apresentar-se como alternativa de poder, ela desapareceu do horizonte, pura e simplesmente, nesses 13 dias em que se viu o que era possível fazer. Bom, aí a coisa começa a complicar mais, na minha opinião, não é pesquisa, isso é opinião. Complicar mais porque esse mesmo tratamento de choque, essa mudança de relação da ação política com a experiência acumulada, ela tem uma característica que também nós podemos verificar nesses 2 anos que passaram de lá para cá, em que os próprios protagonistas, sempre entre aspas, foram os primeiros a reconhecer, que é a seguinte: ela não se repete. Portanto, não há acumulação. De modo que dizer que em junho não deu em nada, foi um movimento de fôlego curto, é isso. Não foi planejado para dar alguma coisa. Foi planejado para derrubar um aumento de tarifa, que se conseguiu. Então, não deu em nada, não tem consequências, não produziu nada, não organizou, não reaglutinou, não deu uma direção, não tem uma estratégia. Isso não significa mais nada. Esse é o ponto. E as pessoas, eu acho que as pessoas entenderam isso. É uma estratégia que, ao ser utilizada, empregada alguma vez, ela nasce na rua. Não tinha planejamento, não tinha planejamento de Estado, mas ela nasce na rua. Ela, ao ser utilizada, ela se esgota imediatamente. E isso é uma constante, sabe? Como se quisermos especular um pouquinho, fora de opiniões, no mundo contemporâneo, há algum tempo, é só nós pensarmos no 11 de setembro. Quanto tempo durou os atentados? Nem 10 entre os aviões, o intervalo, 10 minutos, nem isso. No quarto avião, já era uma estratégia obsoleta, uma tática obsoleta, foi derrubada, acabou. Então não houve mais, tanto é que de lá para cá não é a eficiência da inteligência, da contra-inteligência da CIA, pelo contrário, estruturaram Deus e o diabo, mas porque não tem mais. Não é mais assim que funcionam as coisas. Tanto é que, no caso aqui, o Poder Municipal fica louvando sua visão estratégica, porque, ao fazer um último aumento agora de janeiro, deram passe livre para selecionar estudantes, mais não sei quantos, estropiados, idosos, cegos, inventaram lá, repartiram a população, deram passe livre, derrotamos. Mas já não ia se repetir. Até as pedras da Avenida Paulista sabiam que ia se repetir. Tanto é que, na palavra de ordem do MPL, desde a primeira manifestação, a antiga era amanhã será maior, e foi até cair. Poderia ser, amanhã será menor, e foi e acabou. E eles sabem disso, tanto é que nem estão aqui hoje, porque estão meditando o que fazer. Bom, esse eu acho que é o ponto do aprendiz de feiticeiro. Eles precipitaram, descortinaram essa situação calamitosa em que socialmente e politicamente nós nos encontramos, a não ser que aconteça, não sei o que, bom, aconteça um milagre, não aconteça. É certo que se as coisas continuarem tal como estão até 2018, será uma derrota, será absoluta. Já podemos fazer um teste o ano que vem, acho que qualquer marqueteiro sabe disso, todos os estados maiores dos partidos. A esquerda será varrida no mapa das eleições municipais, o ano que vem não tem uma esquerda, mesmo a esquerda petista, digamos assim, que vinha administrando isso. Então, o problema político é o que fazer, o que pensar a respeito disso. Aí as coisas são... aí temos que fazer uma outra descrição do que está acontecendo nesses últimos anos. Eu acho que da tese do André, que se chama de o Schindler André, a tese do André, o ponto mais interessante é a ideia do pacto conservador. A gente esquece que é um pacto conservador e que, portanto, o assim chamado lulismo administrou um progressivo conservadorismo da sociedade brasileira. Aí aparece essa nova direita, a gente fica espantado, mas como? De onde é que vem essas brutamontes da Idade das Pedras? Mas foi
foi preparado para que isso acontecesse. E no momento que você tem um refluxo, eles, gravitação, assomam a superfície. Já antes de junho, por isso junho não é uma explosão libertária da esquerda, portanto vamos avançar, não, é um sintoma de decomposição. Já antes de junho, quem frequenta, vocês que estudam movimentos sociais, estão toda na periferia, vocês sabiam que qualquer pessoa, mesmo antes de junho, mesmo antes que aparecesse a insurgência, a coxinha, assim por diante, alguém que fosse identificado como de esquerda, fazendo alguma coisa na periferia, corria o risco de ser linchado. Linchado porque era na melhor das hipóteses, porque estava atrapalhando, era um obstáculo, era um retardatário, era um estorvo no caminho do desenvolvimento, entre aspas. Desenvolvimento não tem absolutamente nada. Desenvolvimento é catching up, é emparelhar com o centro orgânico núcleo orgânico do sistema. E o único lugar em que há desenvolvimento nesse sentido, que eu acho horroroso, você ser desenvolvimento a favor, pró-sistêmico, é a China. Fora disso, não falar em desenvolvimento é conversa fiada. Nós somos agora a periferia da China e falamos em desenvolvimento. Bom, último ponto. E o que foi a ruína, a agonia do lulopetismo, o que é? É uma administração financeirizada da pobreza, a inclusão financeira. Acabou o cobertor, simplesmente. Então você tem uma sociedade totalmente fraturada e unida apenas pelo dinheiro. Bolsa Família é isso. Mesmo que você tenha várias versões, digamos assim, mais... Vou comentar um artigo interessante, mas eu acho equivocado, do Homero Santiago sobre Bolsa Família e o alívio que o dinheiro traz. No momento em que o dinheiro é o último recurso, chegou o fim da linha. Encerro só com um exemplo. Só com um exemplo. Eu gosto muito de aliás, também é citado por um dos artigos do Rui eu não cumpri a promessa. Do Rui na Pulsão Plebeia, que também a gente deve ler, Pulsão Plebeia, eu li Pulsão de Morte. A Pulsão Plebeia atualmente é 95% a favor da pena de morte e 100% a favor da redução da maioridade penal. Essa é a Pulsão Plebeia, que foi incentivada pela gestão armada da política social no período Lula, entre outras coisas. Quem é que fez propaganda das UPPs no Rio? 3, município, Estado e Federal, juntos. Então, a hipótese é a seguinte, aí eu vou chutar um pouquinho. Esse livro, que é citado pelo Rui na Pulsão Plebeia de Morte, o fascismo foi uma pulsão plebeia. A pulsão plebeia por excelência. Que é a do Adalberto Cardoso, que você comenta, vocês conhecem, que é a construção da sociedade de trabalho no Brasil. Ele pega apenas a era Vargas e promete, não sei se ele vai fazer, sobre a era Lula. Agora já terminou, é o momento dele entrar em campo, abrir os arquivos e estudar. Espero que ele faça isso, porque o que ele fez sobre a era Vargas eu acho muito bom, realmente extraordinário. Ele faz uma variante, digamos assim, um pouquinho mais à esquerda, da ideia de cidadania regulada do Vanderlei Guilherme dos Santos, e mostra como o que ele chama da utopia brasileira, que é a utopia do trabalho, a partir do acesso a esse grande fetiche que é a carteira de trabalho, portanto, o acesso ao trabalho que mostra você entra no universo dos direitos através do assalariamento, portanto, de uma subordinação social, como esse mecanismo mostra o Adalberto Cardoso, como essa utopia do trabalho, consolidada pelo Vargas, pelo varguismo, ela é um dispositivo, como diz os Foucaultianos, com razão nesse caso, de perpetuação e consentimento à desigualdade social. Aí o mote famoso do todo ofício tem um benefício. E a ideia que hoje está multiplicada pela enésima potência de que o trabalhador se opõe aos vagabundos é uma invenção Vargas. Quem não é trabalhador com carteira assinada e pode falar na polícia que é trabalhador é vagabundo por definição, portanto, ele é matável, ele é destroçável. Bom, essa utopia brasileira do trabalho
foi uma miragem que apareceu nos anos 80, quando se formou esse grande partido de massas dos trabalhadores, chamado PT, que hoje está afundando por N circunstâncias, em todos a ver menos, simplesmente com a tradicional burocratização dos movimentos, que isso pode ser trivial. Eu vou encerrar. Essa utopia brasileira do trabalho, ela naufragou nos anos 80, com a famosa reestruturação produtiva. O trabalho mudou de... Então, a ideia de direitos que se cristalizam em torno do trabalho desapareceu, porque o trabalho desapareceu, o trabalho formal. A precarização está aí, vocês estão estudando isso, é o precariado. Quando o precariado entra em cena, não há, portanto, mais a utopia da construção da sociedade brasileira do trabalho. Por isso, o PT voltar às suas origens, vai voltar a alguma coisa que já era uma miragem. Ele não sabe que nesses 15 anos que ele chegou, foi hegemônico em um determinado sentido, ele geriu uma sociedade que já conheceu a catástrofe que aconteceu lá atrás. Portanto, nós não somos mais uma economia industrial, nós estamos enganchados num sistema industrial mundial. A fábrica está na China e nós somos periferia da China, que está fazendo um esforço de desenvolvimento. Acabou, e com isso ela está sugando o planeta. Ora, quando desaparece essa utopia do trabalho, aparece uma outra. Quando o trabalho sai de cena, entrou um outro personagem como canal de acesso a direitos. Isso é uma calamidade, que é o dinheiro. Você tem a educação, uma espécie de behaviorismo econômico, você está educando uma população que não tem mais acesso a direitos através do trabalho, a ter através do dinheiro, e esse dinheiro é canalizado através de um programa além e seus símiles em vários setores, programas de transferência monetárias condicionadas. Ora, significa o seguinte, que esta população conservadora, ela transformou-se na população num cadastro que é administrado pelos governos. Esse cadastro foi até agora bem administrado por esse partido, por esse conglomerado de organizações que está naufragando. O que virá depois? Como é que será administrado esse cadastro em que o veículo do acesso a alguma coisa semelhante à cidadania é o cash, é um cartão magnético? Bom, é isso. Bom, vamos abrir para perguntas. O Rui tem que sair daqui a pouco, então acho que seria legal fazer uma rodada. Minha pergunta é a seguinte, eu acho que foi levantado muito bem, meu nome é Fábio, acho que foi levantada muito bem uma certa diferença, sociologicamente falando, entre a massa que foi para a rua em 2013 e os movimentos de protesto agora em 2015. Né? No entanto, e o Paulo falou um pouco sobre esse primeiro momento até a revogação do aumento da passagem, né? lá por meados de julho. 19 de julho, né? Aqui no Rio. Eu gostaria de fazer uma pergunta seguinte, porque muito se falou um pouco de uma certa ilusão de se fazer uma relação entre junho de 2013 e 2015. No entanto, isso sociologicamente falando, né? No entanto, minha pergunta seria o seguinte, ideologicamente não seria possível fazer já um adiantamento de 2015 no que foi, teria sido um segundo momento, de julho de 2013? Porque o que me parece é que o segundo momento de julho de 2013 acende a consequência de 12 anos de conciliação de classe do PT. Que é não só a massa despolitizada que deixa então de ser hegemonizada por uma luta pontual defensiva, que era o MPL, né? Mas uma certa explosão de pautas. Aí acho que é o caso de pensar
que talvez tenha tido também a mão aí dos grandes meios de comunicação nessa explosão de pautas, assim, a capa da revista Veja, a Rede Globo de televisão, investem profundamente nessa explosão de pautas, nas pautas generalizadas, nas pautas gerais, né? Saúde, educação, que cresceu, mas também já investem nessa época no discurso anticorrupção. Com uma maneira... Estou levantando uma hipótese, assim, eu não tenho uma visão fechada sobre isso, né? Mas a questão acho que era a PEC 37, 57, não lembro na época, que visava limitar a ação do Ministério Público Federal, isso já estava na época sendo falado, você já tinha os mandatários aí das grandes, enfim, porta-vozes das grandes corporações falando à torta e à direita sobre corrupção na época e tal. E aí, parece que nesse segundo momento de julho, quando o MPL sai de cena, a questão da passagem sai de cena, emergem essas várias reivindicações, emerge a questão da anticorrupção, contra a corrupção, emerge a figura do Renan Calheiros como figura execrável, etc, etc. E já tem ali um momento conservador e relativamente despolitizado. Então, minha pergunta é o seguinte, será que ali não tem algo já do porvir, desses 2 anos depois do que a gente está vivendo agora em 2015, sobretudo da seguinte tragédia, do que o discurso anticorrupção tem de profundamente conservador e que se passa por progressista, né? Que se passa como um discurso onde qualquer cidadão, onde a sociedade brasileira agora se vê engajada como o inimigo interno, ironicamente um pouco resgatando aí o que a gente teve como mote, inclusive, para a ditadura militar, né? O famoso inimigo interno, o inimigo a ser combatido, o inimigo a ser erradicado. Essa é a minha pergunta. Tem mais alguma pergunta? Que o Rui vai ter que sair e é a última oportunidade dele responder. Eu não queria desestimular ninguém a fazer questões, ao contrário. Eu espero, eu falei 10 e 10, 10 e 15, eu espero até... Tinha dito 10. Eu espero, 10 e 10, 10 e 15 eu consigo ficar. Eu compenso correndo. Vou colocar uma questão que é desses 2 momentos, né? Como se chama? Tiago. Nesses 2 momentos, a pergunta é simples, na verdade. Mas quais seriam os limitantes, então, para o que deveria vir? Uma frente, o que está limitando isso surgir, dessa nova proposta surgir, dessas coligações? É falta de compreensão? O que está dificultando essa nova proposta? Mais alguém? Ok. Bom, Fábio. Pessoalmente, eu tenho uma posição a respeito do que ocorreu em 2013 no tocante à questão das pautas, ok? De fato, até pela razão básica e elementar de que foi uma revolta popular espontânea, na minha opinião, catalisada pela violência policial contra o MPL, que foi televisionado e que, com o apoio das redes sociais, possibilitou a reação popular a essa violência policial, possibilitou um movimento espontâneo de auto-organização e que toma as ruas. Então, segundo o IBOP, foram 407 cidades no país que registraram manifestações em junho, né, durante o mês de junho. E isso dialoga com o fato, tudo aquilo que o Paulo está levantando, quer dizer, levantou na fala dele, né? Então, uma sociedade que foi sendo progressivamente capturada, né, vamos dizer assim, ela foi sequestrada por uma espécie de pacto conservador que progressivamente despolitiza as relações sociais de uma maneira em geral,
e que praticamente entrega a administração da vida política urbana, não estou falando do Congresso, mas que entrega o dia a dia da vida política para a polícia, quer dizer, porque é um pouco esse o cenário, né, que quem, vamos dizer assim, estuda a periferia, o CNEDIC tem uma longa tradição de pesquisa etnográfica em Cidade Tiradentes, não na Brasilândia, mas Cidade Tiradentes, que também é uma periferia curiosa e interessante para você entender o que está acontecendo na cidade de São Paulo. Até briga entre vizinhos é decidida pela polícia. Quer dizer. Então, é uma maneira propriamente de você, vamos dizer assim, lidar com os conflitos mais elementares. Você politiza tudo, né? Politiza você. É uma policia. É a antítese da política. Né? É a despolitização radical, né, da vida social. E isso vem acompanhado, por exemplo, de um recuo, que foi um recuo que não é uma coisa que se improvisa da noite para o dia, é um recuo das forças sociais de esquerda nas periferias, né? Porque você nitidamente percebe, a partir de um certo momento, que o pessoal de esquerda, principalmente o pessoal ligado ao PT, estava tão preocupado com aquilo que o Lula chama de cargo no governo, né? Que agora ele denuncia, que sobrou muito pouca gente para fazer movimento social, movimento popular, movimento urbano, enfim. Sobrou muito pouca gente para estar no day by day com as pessoas, ou seja, com os núcleos. Os núcleos nem se fala que eu sou suficientemente velho para ter vivido na pele a desmontagem dos núcleos do PT no início dos anos 90, né? Como uma política deliberada pela corrente majoritária do PT na época, que ainda é a corrente majoritária. Por incrível que pareça, o presidente não era da corrente majoritária na época, era o Rui Falcão, mas enfim, ainda o Rui Falcão que hoje virou o representante do enfim, e que é o atual presidente. Mas enfim, o ponto aqui é, você tem, sem dúvida nenhuma, um recuo daquilo que a gente poderia chamar de forças sociais de esquerda, né? No entanto, esse recuo, ele não explica, ou ele explica muito parcialmente, né, essa espontaneidade. Eu acho que explica a despolitização, mas não explica tanto a emergência, né, da revolta popular, quanto a escala, né? Então a escala passa um pouco por uma reação a essa despolitização, na minha opinião, ainda que seja uma reação espontânea, inorgânica, consequentemente irrefletida, instintiva, um pouco aí associada a esse impulso, aquilo que o Paulo chama de pulsão de morte. A pulsão de morte no sentido psicanalítico não quer dizer uma coisa negativa. É fundamentalmente negativa, mas ela tem uma função que é exatamente, vamos dizer assim, renovar os objetos do desejo, né? Ou seja, permanentemente, como eu diria, substituir. Ela é repetitiva, exatamente. Ela é necessária exatamente para a renovação. Então, a pulsão de morte não necessariamente significa o fascismo, por exemplo, o elogio da morte. Pode ser também um momento de renovação. O ponto que me parece mais chave nessa história toda é que essa massa despolitizada, ela age de forma inorgânica, mas numa direção. Isso que me parece importante destacar. Em primeiro lugar foi a questão das tarifas de ônibus, né? Em segundo lugar, foi, e esse é o segundo momento que você faz alusão, foi uma certa decantação das pautas em torno daquilo que a gente poderia chamar de demandas por saúde e educação, enfim. O que não é propriamente uma invenção da Globo, da Veja e coisa do gênero, na minha interpretação. Por quê? Porque no último período, de fato, essa massa que entra no mercado de trabalho, e é uma massa que vai para a rua, estava empregada, diga-se de passagem, essa massa jovem que vai para a rua estava empregada, ela lidou mais diretamente com os limites do sistema de saúde brasileiro, do SUS. Por quê? Por conta de taxas de rotatividade acrescidas, adoecimento, inclusive mortes, um momento muito acentuado das mortes no trabalho. É um pessoal que, por exemplo, eu estudei um pouco esse ciclo, né, numa publicação de 2012, onde o pessoal
entrava no mercado de trabalho por uma série de razões que eu não vou aqui me alongar muito, né? Mas que tem a ver com a incapacidade da estrutura social brasileira de garantir ganhos de produtividade por intermédio de investimentos em pesquisa e tecnologia, pela característica retardatária da estrutura social, a capacidade, vamos dizer assim, de você produzir lucro que não seja pela intensificação dos ciclos via incremento, aprofundamento, enfim, fortalecimento do despotismo das empresas e assim por diante. Você tem um manejo degradante da força de trabalho. Então o pessoal entra, muito jovem, né? Intensifica o ritmo, adoece, deixa de dar o resultado, deixa de alcançar as metas, é demitido, fica um período no seguro-desemprego, agora não mais, fica um período no seguro-desemprego e encostado no SUS, porque adoeceu, e tem essa experiência, percebe? Então eles exigem saúde de qualidade, ou mais investimentos em saúde, porque eles dependem mais do SUS. Sempre dependeram, mas essa experiência ela vai se tornando mais íntima, vamos dizer assim. E educação. O Paulo fez referência ao belíssimo livro, o belíssimo trabalho do Adal, e o Adal tem um ponto que eu acho chave para pensar a construção da sociedade do trabalho, enfim, no Brasil, a utopia brasileira, que é a carteira de trabalho, né? Ou seja, o progresso com proteção social, que me parece chave para a gente pensar a questão da educação, ou das demandas, né, de junho por investimento em educação pública, principalmente, que é, se você pega a formação, se você toma a formação da classe trabalhadora brasileira fordista pós-Segunda Guerra, né, você percebe nitidamente que ela é uma classe trabalhadora, e isso aí já estava, inclusive, no trabalho do Luiz Pereira, que, enfim, eu tive a oportunidade de analisar, coisa e tal, trabalho pouquíssimo conhecido, enfim, do Luiz Pereira, pouquíssimo citado, pelo menos. É uma corrida tresloucada em busca de qualificações. É impressionante. É a trajetória típica, né? O pessoal que sai do interior, do Nordeste, vem para as áreas industrializadas, fica um tempo na construção civil e faz um esforço desesperado para migrar da construção civil para a indústria de transformação, principalmente a metalúrgica, metalmecânica e assim por diante, numa busca desesperada por qualificações. A mesma busca desesperada por qualificações que eu tive a oportunidade de estudar quando estava mexendo com a indústria do call center. O pessoal está o tempo todo preocupado em fazer um curso superior, ou fazer um curso de especialização, ou fazer um curso de MBA, ou fazer um curso, enfim, de informática, ou fazer um curso de inglês. Nossa, eu lembro do sacrifício. Enfim, para quem... acho que não é muito segredo, mas eu sou de classe média, tradicional, meu pai é médico. Enfim. Eu tive curso de inglês como algo natural, né? Se vocês soubessem o que as pessoas fazem para conseguir pagar uma escola de inglês, vocês realmente é de cair o queixo, os sacrifícios que as pessoas fazem para pagar uma escola de inglês nesse país. Para quê? Para, no final das contas, se manter inserido no mercado de trabalho. Simples assim. Para, vamos dizer assim, administrar a rotatividade, para ganhar R$200 a mais no final do mês. R$300 a mais no final do mês. As pessoas fazem sacrifícios enormes para conseguir essas qualificações, esses títulos, né? A começar da escola particular, noturna, enfim, da faculdade particular noturna. Pois bem, eu estou dizendo isso por quê, no final das contas? Porque as pessoas sentem isso. Sentem que a única coisa que efetivamente conta na sua trajetória socioeducacional, que é capaz de garantir o mínimo de progresso, além do esforço pessoal, é exatamente essa qualificação, ou seja, os tais investimentos em educação que estão totalmente privatizados. A gente vive num país onde o investimento em educação é totalmente privatizado. A massa escolar do ensino superior 70% é escola particular. Então você vive uma dependência da educação, do investimento em educação, que naturalmente as pessoas sentem como uma falta, ou seja, se tivesse mais escola pública, o sacrifício que se faz no mercado de trabalho para alcançar essas qualificações, ele seria mitigado no geral, né? Abstratamente, essa expectativa. Então, se você pegar as pesquisas do IBOP,
você vai perceber, que foram feitas durante junho de 2003, você vai perceber exatamente essa escala, né? Então você tem uma preocupação com o transporte público, as pessoas estão vivendo mais longe, dependendo do transporte público, e logo na sequência, saúde e educação. Não há pauta, vamos dizer assim, não existe propriamente existe uma multiplicação de pautas, mas existe também uma decantação em torno desses três grandes polos. E eu acho que é isso que sobra, por assim dizer, dessa mobilização, e é por isso que eu continuo considerando que é claro que os setores médios estavam presentes em junho de 2013, é claro que eles estavam presentes com as suas pautas, é claro que eles estavam presentes com as pautas da corrupção, etc, etc. No entanto, eu continuo enxergando, posso estar errado, continuo enxergando uma certa distância bastante acentuada entre essas pautas e aquilo que foi para a rua aí em 2015. Olha, o Tiago, eu acho, pessoalmente, que o limite para a nova política é o limite para a reinvenção da esquerda. Uma esquerda que seja capaz de assumir, enfim, os erros do passado e inovar em termos de inovar no sentido de construir outras experiências políticas. Quer dizer, eu concordo totalmente com o Paulo, eu acho que ele não vai reinventar os décadas de 80, é impossível isso. O país era outro, o PT era outro, a CUT era outra, era totalmente diferente, a cultura política era outra. Mas existem coalizões que são interessantes, na minha opinião. Então, por exemplo, essa dinâmica mais de movimento social, não de partido, ou de partido-movimento social, ou de movimento social que se expressa eventualmente através de organizações partidárias, é sempre uma aposta. Quer dizer, nós não podemos nos esquecer que ainda existe uma certa vitalidade no movimento social no sentido amplo, né? Então, em 2013, por exemplo, nós tivemos mais de 2.000 greves no país. Isto mostra uma certa vitalidade. Não estou dizendo que... Geralmente essas greves elas estão associadas a demandas corporativas, então tem que superar isso. No entanto, eu diria para vocês que ainda existe uma certa vitalidade. E por outro lado, em 2014, o número de ocupações de terra na cidade de São Paulo pula de 200 para 780. Ou seja, num único ano. Então você tem aí uma explicação do porquê, do fortalecimento do MTST e de tantos outros movimentos sociais de luta por moradia, que se enfrentam, né, com aquilo que a gente pode chamar de mercantilização das terras urbanas, né, enfim, capturado aí por essa dinâmica de valorização da renda da terra, financiarização das terras, enfim, urbanas, né, que a Mariana estuda tão bem, enfim, brilhantemente nos seus trabalhos. O ponto que me parece importante é que a gente tem que entender, do ponto de vista analítico, com implicações da análise política, ou seja, dos projetos políticos, que nós temos hoje no país uma combinação de modos de mercantilização. Não existe um único modo de mercantilização que predomina, existe uma combinação de modos de mercantilização. A mercantilização das terras urbanas se soma à mercantilização do dinheiro, que se expressa, por exemplo, no momento de endividamento das famílias trabalhadoras, fundamentalmente, em toda a dinâmica rentista que retroalimenta a insatisfação dos setores médios tradicionais, que, enfim, pressionam o governo federal para aumentar as taxas de juros, etc., etc., que por sua vez se soma à mercantilização do trabalho, né, com a precarização das condições de trabalho e assim por diante. Aquilo que o Karl Polanyi chama das mercadorias fictícias, né? A terra, o trabalho, o dinheiro, que não podem ser mercantilizadas a não ser às custas da destruição. Isso não é ele que está dizendo, enfim, é uma análise, abre aspas, uma boa e velha linguagem marxista do século XIX, do seu valor de uso. Porque quando você mercantiliza, por exemplo, a terra, você destrói a produtividade da terra. Quando você mercantiliza o trabalho, você destrói a sua capacidade de reprodução e, eventualmente, inclusive, de produção do valor, porque vai uma massa de gente desempregada, acaba produzindo um efeito que é a queda da taxa de lucros e assim por diante. Então você tem aí uma situação em que os modos de mercantilização da terra, do trabalho, do dinheiro, eles estão se aglutinando. A esquerda precisa entender isso. Então o MTST entende, pelo menos até onde eu consigo aprender,
que não basta só a luta pela moradia, porque a luta moradia está articulada com a luta por condições melhores de trabalho, enfim, que por sua vez está articulado com o endividamento das famílias. Quer dizer, eles estão aí um pouco naquilo que eu digo, no olho do furacão, né? Porque o que é o Minha Casa Minha Vida ou Minha Casa Minha Vida entidades, né, do qual o MTST faz parte, senão a mercantilização do dinheiro, da dívida, do crédito, combinada aí com a mercantilização da terra, né? Então a gente tem que entender isso para poder efetivamente superar. Eu acho que a inovação ela vai se dar um pouco nessa chave, né, de um movimento social de esquerda que consiga, de alguma forma, atuar nos interstícios, nas sobreposições desses modos de mercantilização, contra a precariedade do emprego, contra o rentismo, contra enfim, a dinâmica da aceleração urbana e procurando estabelecer contatos e conexões entre esses três polos, vamos colocar nesses três pilares, enfim. Obrigado. Eu queria sugerir que a gente fizesse, vocês perguntassem agora, a gente finalizar, porque 10h30 tem que sair, tem que liberar a sala. Está liberado, então? Claro. Obrigado, gente. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, você não. Você está me mexendo. Vindo frio, né? Isso aí. A água é terrível. Pergunta para o Paulo, como que ele enxerga a análise e a visão que os partidos de esquerda, como o PSOL e o PSU, tiveram no tempo de junho de 2013, porque o que se observou é que muitos... Porque muitos momentos parecia que eles estavam acreditando que a partir daquele momento eles criaram uma conjuntura de mudança social e novos levantes iam explodir e tudo mais. E isso não se precisa também no crescimento eleitoral, o pessoal cresceu pouco, o PSDB pouco cresceu. E mesmo também pensando, por exemplo, na atitude do Podemos, que acabou sendo um instrumento político que veio dos protestos, né, dos indignados em 2011, e isso não aconteceu no Brasil. E os partidos de esquerda pareciam acreditar que isso ia acontecer, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Paulo, eu gostaria de saber se, já que trata-se de um encontro organizado pelo PET, em paralelo ao PET, o que você acha que, respondendo a pergunta dele também, o que você acha que valeria a pena pesquisar hoje um estudante de filosofia que ingressa no curso da Universidade de São Paulo ou da Universidade da Expansão? Temas e questões. Eu não tenho mais vaga para fazer coisas. Por isso mesmo você pode fazer um exercício de imaginação interessante. Acho que eu queria que vocês explorassem um pouco a questão da tal ascensão da direita, porque acho que nas falas de vocês acho que teve dois fatores combinados. Uma é o esgotamento do tal pacto que o lulismo coloca ali de trazer as forças no pacto conservador, então tem um esgotamento e aí você já não responde nem tanto às pretensões da classe trabalhadora, também a direita que está dentro desse pacto também já não tem mais o que dividir, se chega no momento de tensão. E também acho que no próprio esgotamento de um projeto de dividir, né, sem criar tensionamentos. Então tem uma radicalização ali, porque você tem as disputas, na fala do Rui ele falou, você tem uma maior concorrência ali na classe média, que você tem agora os estudantes que estão saindo das escolas superiores privadas e eles estão concorrendo com aquela classe média tradicional. Você tem a empregada que agora tem direito, você tem o pedreiro que é mais caro. Então você também tem um descontentamento, né? Então acho que são duas coisas, tanto um esgotamento do pacto conservador quanto um tensionamento. E aí, assim, vocês acham que tem algum desses fatores que predomina mais, é uma simples combinação? Porque é simples, né? Você falar que é uma simples combinação. Porque esses dois fatores, eles vão justamente cada um para um lado. Assim. Bom, fala um pouco, né? Como é que você vê o Império mudar? É isso que me diz isso.
Camila pode falar primeiro, faz tempo que você não fala. Tá bom. Bom, respondendo a sua pergunta, eu acho que assim, todo mundo que faz hoje trabalho de campo na periferia, com pessoas comuns que não sejam de participantes de movimentos sociais, não sejam religiosas, tem que passar necessariamente pelas igrejas evangélicas e pelo crime, né? Então, quer dizer, além de todos os fatores que o professor Rui Braga citou, que tem a ver com a insegurança estrutural dos trabalhadores, precarização do trabalho, especulação imobiliária, endividamento, equipamentos urbanos precários, tudo isso que você falou que gera esse tensionamento, né, nas pessoas. Inclusive, eu entrevistei uma moça que justamente se formou em comércio exterior, fez curso de inglês, tal, foi trabalhar como auxiliar contábil e ganhava menos do que a mãe dela, que era empregada doméstica. Então, e a situação é bem comum, inclusive. E tudo isso vai gerando, óbvio, um cenário de tensão. E eu acho que isso é agravado, justamente, muito agravado pelo crime. Assim, é uma coisa, na periferia é impossível você entender alguma coisa se você não entender essa coisa do mundo do crime. E eu acho que isso, assim, as pessoas falavam muito de necessidade de ordem, sabe? Inclusive com um discurso conservador mesmo. As pessoas queriam proteção e, enfim, a esquerda não oferece, né, na visão delas, saídas, então muitas pessoas, inclusive, tinham um discurso bastante conservador em relação a isso. Então, e que, inclusive, eu acho que tem a ver com os limites de novas propostas de esquerda, tal, da dificuldade de dialogar com essas pessoas comuns que não estão envolvidas, né, em movimentos como os que o professor José falou, enfim. Então, eu acho que, por um lado, tem isso, então, quer dizer, essas pessoas poderiam, sim, ser capturadas, aderiam a um discurso mais conservador, e por outro, tem... falo assim, enviesado, porque agora no doutorado estou estudando justamente direito. Então, até respondendo o colega que perguntou, né, da corrupção, eu acho que sim, no finalzinho das revoltas de junho, teve uma insistência assim, nessa pauta da corrupção, de chamar a atenção para a pauta da corrupção, e que dá pra gente fazer até uma analogia com a época, né, com os anos 60, com coisa do Mar de Lama, né, que até, na verdade, vem de antes, e, né, enfim, o Getúlio se matou, e depois foi vindo, e sempre essa pauta da corrupção usada pela direita, né, contra governos populares, né, para estigmatizar. Então, acho que eu tendo a concordar com você que teve um crescendo mesmo, né, quer dizer, desde o mensalão que isso está sendo, né, martelado, e ficou mais forte nas manifestações desse ano, né, durante Dilma. Então, enfim, eu tendo a ver o cenário, eu gostaria de ser ser menos pessimista e acreditar mais que todos esses coletivos, né, esses novos movimentos que estão nascendo, estão florescendo, né, enfim, consigam propor novas saídas, né, para esse impasse que a gente está vivendo agora, mas, assim, estudando direito agora, eu estou sinceramente bem pessimista, assim, para te falar a verdade, mas é isso. Claro que não tenho uma resposta muito bem organizada para nenhuma das perguntas, né? Mas para a questão da Andresa, eu acho que, então, quer dizer, o que explica mais essa ascensão, dita ascensão da direita, ou como estão relacionados ao esgotamento, né, do pacto conservador ou tensionamento social derivado da dinâmica de classe, uma coisa que eu acho que é importante a gente perceber que primeiro que esse esgotamento do pacto conservador me parece que só foi um esgotamento para parte à esquerda desse pacto conservador, não é? Quer dizer, os setores mais conservadores que tiveram presença no governo Lula, no primeiro governo Dilma, continuam presentes, sendo representados, seja via o executivo, seja via legislativo. Ou seja, dentro daquilo que o Marcos Nobre chama de PMDBismo, de condomínio PMDBista, eles estão tendo representação, continuam tendo, com mais ou menos percalços, com mais ou menos disputas internas. Mas isso falando de setores organizados, dos 3 Bs clássicos que estão sendo discutidos, né? Boi, bala e Bíblia,
mas também, né, o que eu tenho chamado os outros 2 Bs, que são os bancos e a britadeira das construtoras, né, que são os 5 Bs que não perderam espaço, a não ser quando alguns presidentes de construtoras são presos, mas a business continua, né, como sempre. Então, nesse sentido, eu acho que não houve esse esgotamento da parte da direita, porque houve uma continuidade reorganizada com uma mudança do polo de avanço dessas causas. Mas tem uma outra coisa que eu acho importante, é que nem sempre o que acontece nas ruas, ou na sociedade civil, ou na dita opinião pública, se expressa no Estado ou no governo. Não é? Quer dizer, existe uma diversidade de mecanismos a partir dos quais as tensões sociais, as opiniões, as flutuações de opinião, etc., podem ou não pressionar para o avanço de algumas causas, seja no legislativo ou no executivo. E o contrário também é verdade. Muitas vezes um ativismo legislativo faz com que pautas que não eram importantes na opinião pública se tornem, venham à tona. Né? Então eu acho que esses 2 processos, né, de perda de espaço de uma agenda de esquerda dentro da coalizão do lulismo, desse lulismo em crise, e ao mesmo tempo esse tensionamento social entre uma classe média que ela sim vem absorvendo cada vez mais um linguajar, uma cultura política, uma gramática política mais conservadora, se dão de forma paralelas e às vezes não completamente com relações causais entre si. Com relação agora à pergunta do Tiago, talvez eu esteja num momento de um certo pessimismo no sentido da possibilidade da formação de algo, e minha fala refletiu isso, de algo parecido com o Partido dos Trabalhadores, né? Com a capacidade de um partido de formar uma esquerda verdadeira. É nisso que o professor Paulo disse, que não há essa esquerda, e que eu chamei dessa incapacidade de articulação a partir do partido. Na verdade, se a gente for pensar na história brasileira, o PT foi o primeiro partido moderno, no sentido de um partido que surge verdadeiramente das tensões da sociedade civil e se expressa na forma partido na disputa eleitoral. Talvez o Partido Comunista tenha tido algo disso durante 2, 3 anos no final da década de 40, mas sempre foi um partido muito mais de quadros. E todos os outros partidos, seja mais à esquerda, mais à direita, eram ou representantes de interesses setoriais, regionais, ou nascidos de disputas parlamentares. Né? Então, o PT nasce por uma abertura de oportunidade política muito específica, e evidentemente pela ação muito eficaz de uma diversidade de lideranças no final dos anos 70 e ao longo dos anos 80. Né? Então, isso é algo quase na exceção na história. Da mesma forma como foi uma exceção a possibilidade desse pacto para a formação dos partidos sociais-democratas europeus ou socialistas europeus. Né? Então, nesse sentido, eu acho que hoje se encontra em crise também. Então, talvez esse seja um momento tão grave para a esquerda em diversos contextos, que ela coloca realmente a necessidade de pensar esse modelo histórico de formação dos partidos de massa. Né? Não digo que esse é um projeto que morreu definitivamente, mas a própria ideia da massa não existe mais, porque as sociedades se transformaram, seja por essas grandes alterações dos processos de acumulação global, seja por dinâmicas mais nacionais de desarticulação dos sindicatos, dos movimentos sociais e por aí vai. Bom, não sei por... Continua de pé a pergunta sobre o PSTU. Bom, não queria ser descortês com o Rui, que acabou de sair. Mas a maior simpatia que eu tenho é pelo PSTU. E não posso deixar de reconhecer que ele é digamos, ele faz parte daquela galáxia de organizações, digamos, leninistas. Eu acho que o Rui aceitaria essa definição, cujo prazo de validade venceu pura e simplesmente. Então, é muito bonito, muito edificante ver a luta deles. Tem coisas inegociáveis, mas vai ser assim ad eterno. Quer dizer, é bom para formação, politização de jovens quadros, que depois, quando perceber que não dá para enxugar gelo, então, vamos fazer outra coisa, eu acho. Um estágio assim probatório, eu acho que ele não vai gostar dessas brincadeiras, mas enfim, como o pessoal que eu ajudei a fundar, porque era a única coisa a fazer naquele momento em que eles estavam sendo expulsos, mas eu disse, fique bem claro que eu não vou poder participar, porque isso acabou, não tem como repetir um PTzinho
20, 30 anos depois, não tem sentido. Tanto é que o crescimento que eles tiveram nessas eleições é porque eles mudaram. Eles viraram um partido de novo tipo, como são os nossos partidos, de nicho. Eles se especializaram em alguns temas. E tem, então, os deputados temáticos, LGBT, direitos humanos. O Marcelo Freixo não vem da tradição de esquerda socialista no Brasil. Ele era um militante ativista, professor secundário de História e ativista de direitos humanos, mediador de conflito e rebelião em cadeia. E, portanto, o estofo moral dele é isso. E eu muito espertamente, o pessoal cristalizou em torno dele, construiu uma candidatura que possivelmente vai dar um calor nos homens lá no Rio, no ano que vem. E se porventura tiver o azar de ganhar, bom, ele já come o pão que o diabo amassou, aí ele vai ter que se exilar, vai fazer alguma coisa, porque a máfia no Rio, de governos, empreiteiras, crime, é um negócio impressionante. Bopes, ele sabe, ele escreve isso, ele sabe quem ele vai enfrentar. Mas já não é mais um partido socialista, é um partido justamente temático e que, a meu ver, aceitou a polarização que a direita propôs, a nova direita propôs, já há algum tempo, e que é uma visão moral da política. Portanto, ele responde a isso. Responde e tem votos. Porque tem as pessoas, claro, que tem um eleitorado que não se conforma com o punitivismo, por aí afora. Mas responde na mesma moeda. Então ele é como se nivelou para cima, mas mudando. E, bom, é uma outra coisa que precisa ser analisada nos seus próprios termos, mas não tem mais. Ele se desgarrou do formato dos anos 80, que não sei. Olha, nós saímos, fundamos outro partido porque somos fiéis ao ideário original do PT, que abandonou, traiu assim, mas não sei, ser fiel àquilo não faz sentido. Bom, isso posto, eu acredito que não sei, as perguntas não tem resposta pronta, eu não sei o que fazer. Eu não sei para dizer o que fazer. Né? Mesmo essa proposta que está rolando por aí, porque está todo mundo, com razão, apavorado. Né? Então, fazer uma grande frente única ou frente ampla, de unidade popular. Mas esse é uma estratagema do PT para se esconder atrás disso, ou não existimos mais, não precisa ter medo. Vote nos candidatos dessa frente ampla dos amigos da liberdade, da compreensão, da empatia e da solidariedade, mas nós estamos atrás. Essa enganação não vai durar 15 minutos, então não tem como. Mas, por outro lado, é quase que uma reação, eu acho que é um reflexo condicionado de sobrevivência nossa. E quando a chapa esquentar no segundo semestre, quando começar a faltar água, ser votada novamente na rede social penal, a nossa tendência é se reaglutinar assim defensivamente, porque o rolo compressor vem aí e é um rolo compressor popular, não tem nada a ver com a elite também está apavorada. É só ler nas entrelinhas e conversar com gente do PSDB, eles não estão gostando nada desse troço, eles podem perder o controle, não adianta ter bancos, grandes empresas na mão, grandes conexões internacionais, eles podem perder o controle para um líder carismático qualquer que venha desse esgoto que se levantaram a tampa do esgoto político no Brasil. Isso foi há 2 anos atrás, já estava lá fermentando. Então, nesse momento, a gente é capaz até de se juntar com alguns tucanos apavorados, esclarecidos, todo mundo junto no mesmo barco, faz alguma coisa de emergência, mas isso não é mais política, isso é reação, você vai recuando porque o abismo está ali atrás, isso não é mais política, isso mudou, não é mais política no sentido de projeto, as perspectivas, as expectativas, progresso, isso não é, isso é reação defensiva, pura e simplesmente. E simplesmente dura uma pequena temporada e ganha tempo. Ganha tempo porque, enfim, não quero repetir. Quanto à filosofia,
Quanto à filosofia, cara, vamos digamos assim, o que é um brasileiro, não? Você perguntou um brasileiro fazer filosofia. Não sei, todo mundo deve estar interessado nesse assunto, tem muito filósofo aqui, não tem, só estou vendo 3 ou 4 aqui. Olha, então vou sair pela tangente e dar um exemplo. Há um filósofo que eu gosto muito, israelense. Tem N livros. E ele é filósofo, como existe a onda mundial, uma reflexão moral. Só se fala em ética, moral, e junta com política. Ele é, digamos assim, de esquerda, o que é uma posição muito difícil em Israel. E tem vários livros, e tem um livrão sobre as formas do mal. Nós chamamos de metafísica, então regredimos, não é regredição. Você começa a ler as formas do mal, ele está refletindo sobre o grande problema, o assunto em Israel. Todo mundo sabe qual é. Como ele é de esquerda, é a ocupação. A ocupação da Palestina. Portanto, ele faz uma reflexão filosófica, moral, digamos assim, reflete, elabora conceitualmente os dilemas práticos, morais, de uma ocupação perene. E o que significa essa ocupação num projeto de Israel? Que para ele também é um projeto apocalíptico, não tem saída. Não tem saída. Talvez seja um assunto para se pensar, fazer filosofia. Então, se não é um filósofo em Israel, ele faz isso. Então, não tem outro assunto que não seja o conflito Israel-Palestina, que é um conflito mundial, é um planetário, está no olho do furacão, não só no Oriente, né, está se desagregando. Você tem uma situação de guerra que vai da antiga Líbia até a Ucrânia, está toda em guerra, se desmanchando, não é uma guerra que desmancha. E o Israel está ali, e do outro lado. É um arsenal nuclear. Então, como alguém que se diz filósofo, a sua missão é óbvia. Você pensa isso, você não pensa nada, não está pensando nada. Qual seria o equivalente brasileiro disso? Pensa. Não vou dizer polêmica aí, a minha opinião não vem ao caso. Isso é, a pergunta seria o seguinte: alguém que quer fazer filosofia, é o seguinte: o que nos fazia pensar antes não faz mais, o que nos faz pensar agora? Obviamente não é claro que eu disse, do lado dos trabalhos acadêmicos no bom sentido de elaboração de grandes temas clássicos, tem que ser uma experiência local que tenha uma reflexão internacional, senão não vai, que ofereça um ponto de vista para falar sobre o mundo, que seja de interesse local. Aí pode ser qualquer coisa. Aí como diz o Canguilhem, não tem assunto filosófico. Nenhum assunto é estranho à filosofia, porque a filosofia pode estranhar todos os assuntos. Não parece jogo de palavras, mas é isso que ele diz. Então, você pode partir de qualquer coisa. Eu estava falando na cátedra Foucault, lá na PUC, e por outras razões que não tinha nada a ver com esse negócio desse escândalo da PUC, que é um escândalo mesmo, um negócio espantoso, não imaginava que em vida fosse presenciar um troço desse, que faz parte dessa polarização de direita, não é estupidez acadêmica mesmo, é o fato de que, eu estava conversando com o Ivan, o Cardial acha que existe, que o Foucault é um ideólogo do gênero, pronto, então não entra na PUC, acabou, ele está... Outro grande assunto filosófico é esse, a ideia de que não existem mais fatos em política, não sei se eu concordo com isso, mas é a opinião do Paul Krugman, que escreveu um artigo com esse título, Não há mais fatos na política. Isto é, para um americano, um economista americano, dizer o fato, uma evidência empírica não decide mais um debate, ao fim, aquilo, a direita está num sanatório, a esquerda foi para o centro foi para a direita. Então não tem
esse conflito que chegou, finalmente desembarcou no Brasil, ou desabrochou no Brasil. Não há mais possibilidade, então, quem quiser fazer uma tese sobre armas, quais são as situações ideais de fala no Brasil? Não tem mais situações ideais de fala no Brasil. Você não pode nem convencer o reitor de uma universidade, o cardeal ou o dono da universidade, que é do interesse daquela universidade ter uma carta para Foucault que não lhe custa nada, que é patrocinada pelo governo francês, põe à sua disposição todo o material para pesquisadores que vêm da América Latina e que, portanto, vai fazer a PUC subir no ranking, que é o que importa, é mercado. Mas o cardeal não entende isso. E as séculas da Opus Dei. Por quê? Porque se trata de ideologia de gênero. E isso tem que ser abatido, é inegociável. Então, o problema das situações ideais de fala é que nós chegamos a um ponto em que os discursos são incomensuráveis, que é ao contrário do que acontecia no, digamos, do século XIX progressista, depois da Revolução Francesa até o fim do século XX, que eram os discursos ideológicos comensuráveis, porque tinham um fundo de verdade. Tanto é que os liberais, havia um contínuo entre liberais e socialistas. Os liberais achavam que os socialistas eram liberais extremados, portanto era necessário ser razoável e moderado, para não tocar fogo no circo. E paulatinamente, com reformas, respeitando a soberania popular. Então não chegaríamos lá. E os socialistas diziam que os liberais tinham razão, mas eles mentiam quando diziam que a sua razão já estava realizada no mundo. Portanto, liberdade, igualdade, fraternidade, humanidade, tinha que ser realizado concretamente, que havia um obstáculo, esse obstáculo chamasse capitalismo. Mas estavam de acordo, portanto, havia na luta de classes, criavam-se instituições e havia um discurso de fundo comum. Isso acabou. Isso pura e simplesmente acabou. Então é um ponto de vista, é uma evidência histórica que você tem na sua experiência intelectual e política, que te permite analisar vários assuntos. Então é interessante você pegar, eu peguei como Wittgenstein, como Habermas, desse ponto de vista. Mas também é interessante analisar o Foucault desse ponto de vista. Então você deixa de ser um trabalho acadêmico, escolar, linear, e passa a ser uma leitura de dois clássicos do século XX, inegavelmente são, que incide imediatamente no que está rolando no Brasil. Isso é uma coisa interessante. Então, portanto, estava lembrando, então, alguém que se dispusesse a fazer o seguinte, porque eu tinha reli, nessa ocasião, comentei lá na PUC, todo bom, desculpa essa xaropada toda, mas repete e tal, estão aí, que é a filosofia. Estava relendo todo o dossiê Foucault, Revolução Iraniana, que foi muito mal lido na época, todo mundo ficou escandalizado, eu inclusive. Não porque eu seja alguém que seja referente, ficar escandalizado. Todo mundo da nossa geração ficava mal, mas o Foucault, acreditando em Ayatollah, barbaridade, mais uma mancada desses filósofos franceses, assim como Sartre, como o maoísmo, ou a União Soviética, vai lá o Foucault e subscreve aquela barbaridade, aquela coisa horrorosa, obscurantista, que é uma revolução confiscada pela clericatura, digamos assim. Mas não era nada disso. O dossiê sobre Foucault é muito instrutivo. Então, se a gente quer pensar o que significa a relação entre política e pensamento e como é que você reage a fatos políticos de importância, não fora simplesmente a Revolução Iraniana, foi a maior revolução de massas do século XX. Muito mais. A Revolução Russa foi um putsch perto deles. Claro, não estou dizendo que ele tenha sido um putsch, que são da direita. Mas perto dos milhões na rua, e o Foucault foi impressionado, obviamente, com aquilo. E inventou uma coisa que era... Só que ele não inventou uma coisa chamada espiritualidade na política. Bom, é uma coisa a ser pensada. O que significa isso? Tem ainda muitos exemplos. Ele vai lá para trás e tal. E, obviamente, ele não podia... Ele escreveu durante 3 meses a respeito do assunto. Fez 2 viagens, estudou o que pôde, conversou com quem pôde e ousou pensar. E ele pensou aquilo que, sensatamente, todos nós que queremos pensar agora, temos que pensar, mas por que não? Como é que eu poderia prever que aquilo seria confiscado pelo xismo? Bom, não sei, mas ele viu que alguma coisa estava acontecendo, o que mobilizava aquelas milhões de pessoas na rua a enfrentar o exército Shah e ser massacrados dia após dia. Bom, e aí o último texto dele, que é um texto extraordinário, diz assim: então é inútil rebelar-se, porque não vai dar certo. Então eu passo sempre da aposta que não vai dar certo, vai ser um horror.
como foi todas as revoluções, a começar pela russa, terminando pela chinesa. Então, nada. Então, é inútil se rebelar. É isso que vocês querem que eu diga e desminta tudo aquilo que eu pensei a respeito do Irã? Não. Bom, naquele momento ele estava simplesmente inventando uma nova maneira de se fazer política numa época em que a idade das revoluções tinha passado. Ele já estava dizendo há um bom tempo. Era o momento dos dissidentes soviéticos. Toda a Europa Oriental estava pensando sobre qual é o significado daquilo. Por toda a idade, a era das revoluções tinha passado. Não é que as revoluções... O problema não é que as revoluções são possíveis, ele começou pela... Elas são desejáveis. Ele já sabia que elas não eram desejáveis. Aí apareceu uma coisa nova. No Irã. Eu vou lá ver e... Por que não? Os caras se rebelaram contra um poder despótico. O que significava aquela disponibilidade para o sacrifício? Não era? E uma coisa que ele começou a pensar, mas não desenvolveu, porque foi cortado o debate, obviamente não dá mais para falar sobre Irã quando ele começou a aprontar, e aquela coisa. Mas também o que se passa no Irã não se reduz àquilo. Então é um convite a alguém estudar o Irã. Alguém no Brasil, sim. Eu só conheço um rapaz que foi lá falar no nosso seminário das quartas-feiras, chamado Malcolm, que fez uma tese com o Crespan sobre o Irã contemporâneo. E os caras levaram, não foi lavagem cerebral, ele foi várias vezes ao Irã a convite dos iranianos aqui no consulado, porque ficaram encantados que algum brasileiro quisesse se interessar por aquilo. Não é apenas fazer demagogia lulista com a Turquia, com a bobajada toda lá para protagonismo na cena internacional. Mas sabe o que se passa no Irã? E se passa muita coisa. Só ler o livro como é o nome dela? Camargos, daqui a pouco eu lembro do prenome, sobre o Irã, uma viagem que ela fez ao Irã. Ela é palestina, mas também é brasileira. E o que significa? Bom, o que eu acho, agora não é interpretação minha, se não pedir para falar de filosofia, o que fascinou Foucault era o seguinte, ele não diz com todas as letras, mas todos os especialistas na história do Islã que responderam a ele não pensaram o que estavam dizendo, achavam que era um retrocesso. Tá? O lugar comum é o seguinte, na sociedade islâmica, árabe em particular, mas não só árabe, não houve processo de secularização, que nós conhecemos aqui, que foi estudado pelo Weber, assim por exemplo, não houve modernização, para lá, portanto, eles são um pouquinho além da era das cavernas. Bom, e está encerrado o assunto. Ora, o Foucault se depara com o seguinte fenômeno. As batalhas de rua entre as tropas do Shah, o aparato repressivo do Shah, e a plebe, a pulsão plebeia islâmica na rua, era na cabeça daqueles que estavam lá enfrentando metralhadora, porque contra uma injustiça ou um despotismo, era a reedição de uma batalha entre o Chile, que tinha se desenrolado no século VIII, ou no século VII, entre os sucessores de Maomé. Veja só. Eles, portanto, eram contemporâneos daquela batalha. Para nós, qualquer antropólogo vai tentar estudar isso, mas não, os sábios do Ocidente disseram, bom, que é barbárie, e assim por diante. Não. Pensamos um pouquinho, simplesmente o regime, a nossa relação de tempo e política mudou. Então, eles não é um conflito sectário entre tribos bárbaras. É simplesmente eles são contemporâneos de coisas que sucederam há vários séculos atrás. Oh, meu Deus! Então, aí a gente começa a pensar, mas não era isso que o Benjamin dizia a respeito da história dos oprimidos, assim por diante? Ninguém disse que ele era um babaquara. Não, os mais ortodoxos, que ele era adepto leitor da Torá, era um fanático, era um rabino disfarçado. Assim por diante. Todo mundo faz essa cantilena benjaminiana e depois acha que briga entre xiitas e sunitas é coisa assim, de bárbaros sectários, de guerra tribal. Não tem nada a ver com a civilização. O Foucault farejou isso. Ponto, é um assunto. E a partir desse faro, você tem um prisma para estudar vários assuntos. Não é para dar razão ou não a ele, porque a gente não presta atenção nas coisas. É isso. E naquele momento, 78, 79, eu acho que estava mudando o seu, pedantemente se poderia chamar de regime de historicidade.
E, curiosamente, o Foucault diz o seguinte, ele dizia muita coisa assim, pensava para frente, ele sempre fazia revisão. Ele diz, o que estava acontecendo naquele negócio lá, aquela coisa estrambótica lá? Simplesmente estava aflorando alguma coisa que nós não conhecíamos, história, diz ele. É incrível, história. Então, antes era outra coisa que nós estávamos chamando o nome de história. Então, essa irrupção, nós não estávamos mais habituados com isso, alguma coisa chamada história. Ele grafa, põe aspas e assim por diante. Bom, é uma coisa a ser pensada. Então, bom, por aí vai. Pensar sobre a China, por exemplo. O que eles entendem por modernização e modernidade? Eles agendaram a passagem ao socialismo para 2049. Não, mas isso não. A China é outra coisa fantasmagórica. Eu tive uma tese na faculdade de Direito, uma tese sobre direito privado, e o rapaz que estava defendendo só contra, sobre o fetichismo do código jurídico, assim, olha só, a China, que é essa, na minha visão e na dele também, uma sociedade monstruosa. Inteiramente, o único vínculo é dinheiro, ponto, e ambição. E mais tudo que se segue disso. Acabou de editar um Código Civil. O que significa um Código Civil na China? Então, começar a pensar essas incongruências. Então, é só ler jornal, como o Hegel faz isso. Ler jornal que a filosofia aparece, inclusive.